Eu te convido a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, né? Capítulo 12. Vamos ver um pouquinho assim sobre a vontade de Deus. Nós continuamos em reforma e por isso o cenário mudou hoje. Mas é por pouco tempo. Semana que vem estaremos no cenário oficial, né, irmãos? Então, é para melhoria, né? A gente sabe que incomoda um pouco as reformas, mas ao mesmo tempo é para melhoria. Então, glória a Deus por tudo. Em breve estaremos com um cenário novo ali. Irmãos, esse capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos, ele é interessante, porque ele nos fala de profundidade, né, daquilo que a gente precisa alcançar, conquistar. E é interessante porque muitas das vezes nós lemos esse capítulo e nós não entendemos de uma forma clara a trazer, né, para nós aquilo que Deus tem, né, que Deus conquistou na cruz do Calvário. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos um tempo bem curto, por isso seria objetivo, tá? Nesse tempo, precisamos ser bem objetivos mesmo na mensagem. Então ele já começa falando para os irmãos, para a igreja, né? O apóstolo Paulo já começa alertando a igreja: olha, eu rogo vocês, pela misericórdia de Deus, vocês apresentem os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Apresentar o corpo a Deus como um sacrifício vivo. O que você entende disso? Quando você lê, o que você entende de se entregar como um sacrifício vivo? Porque sacrifício no Antigo Testamento, que é o que nós temos como base de sacrifício, nós podermos sacrificar um animal. Para que os irmãos entendam, quando alguém pecava, não é como hoje, antigamente, e voltando assim para o Primeiro Testamento, que é conhecido como Velho Testamento, mas que não é, que a palavra de Deus não fica velha. Então, as pessoas pecavam, elas não podiam ir diante de Deus na hora que bem queriam. Hoje, em qualquer momento, nós falamos: Deus, né? Oh, Deus tenha misericórdia. Ah, que Jesus me livre. Deus é mais, né, irmãos? Naquele tempo não podia falar o nome de Deus, tá? Não podia falar. Foi com o passar do tempo, eles ficavam tão tementes a falar falar o nome, a pronunciarem Deus, né, que eles evitavam falar. Imagine evitar falar o nome de Deus. Imagine evitar pronunciar o nome Deus. E é por isso que a Bíblia fala, e muitos não entendem, quando diz: não fique usando o nome de Deus em vão, não pronunciar o nome de Deus em vão. Eu creio que até os dias de hoje precisa ser observado isso, né? Tem momentos que não tem nada a ver com Deus e que Deus não está no negócio, e as pessoas ainda dizem o quê? Se Deus quiser, vai dar certo, né? Eu vou fazer isso se Deus quiser, sendo que não é da vontade de Deus tal ação, né? Então,
não vou falar, depois eu falo sobre isso, espero que eu lembre, de poder falar sobre essa questão de não se poder, do povo não poder pronunciar o nome Deus. Depois a gente fala sobre isso, tá? Para ganharmos tempo. Então, alguém pecava, ele não podia dizer, Deus me perdoa. Ele não podia confessar o pecado dele. Então, ele tinha que procurar quem? O sacerdote. Hoje você não precisa de sacerdote, entre aspas, né? Para ir diante de Deus. Não precisa. Você não precisa de ninguém para ir diante do Pai hoje. Você tem livre acesso a Deus na hora que você quiser, em qualquer lugar. Naquela época, eles precisavam procurar o sacerdote e dizer, olha, eu pequei, preciso que o sacerdote leve os meus pecados para Deus, para que Deus me perdoe. Se era alguém que tinha condição, o sacerdote dizia, traga 2 novilhos, bonitos, sem defeito, gordo. Se fosse alguém que não tinha condição, ele dizia, olha, procura as pombinhas por aí, 10 pombinhas brancas, né? E assim sucessivamente. Trazia e o sacerdote queimava. E aquela fumaça subia, e aí Deus recebia através do sacerdote, do sacrifício do sacerdote, e o pecado daquela pessoa era perdoado, né? Então, olha a diferença de hoje. Mudou porque Jesus veio como cordeiro e foi morto. E aí, levou todos os teus pecados na cruz do Calvário. É só você reconhecer que Jesus Cristo morreu por você e você reconhece com a sua gratidão, você reconhece que você precisa entregar a sua vida a Jesus como uma forma de gratidão pelo que Ele já fez por você, porque Ele já entregou a vida dele por você. Porque se alguém entregasse a vida dele por mim, irmão, se colocasse para morrer no meu lugar, eu seria grato àquela pessoa para o resto da minha vida. Na minha vida, eu deveria a Ele, né? Se alguém se colocasse para me proteger em um momento de morte, eu ia ficar devendo àquela pessoa, a minha vida a Ele, porque Ele me livrou. Então assim é com Jesus. Então Jesus veio como cordeiro, morreu, e hoje nós não precisamos mais do sacerdote para confessar os nossos pecados, né? Nós podemos ir diretamente a Jesus, a Deus, e confessar os nossos pecados e sermos perdoados. Então isto é para falar de sacrifício. Quando ele diz, apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício, talvez para algum de vocês está aqui, foi um certo sacrifício, por incrível que pareça, né? Porque está chovendo, né, irmãos? Alguns bairros aqui alagam como todo o Brasil, né? Alagam, e nós aqui, pertinho aqui, se chover forte, nem saiam daqui, né, irmãos? Não é só de pés, mas de carro também. É complicado essa área aqui quando chove forte. Então, pode ter sido um sacrifício para você. Você queria mesmo era estar, né, enrolado lá no seu sofá, ou já na sua cama, e não aqui. Mas você veio, fez o sacrifício e veio. Talvez para outros não foi um sacrifício, tá? Mas sacrifício é aquilo que você normalmente não pode fazer no natural. Sacrifício não é eu estar com R$100 no bolso e dar
R$ 50 de oferta. Esse é só um exemplo, tá, irmãos? Estou citando. Estou com R$ 100, tiro 50 e dou de oferta. Isso não é sacrifício. Sacrifício era se eu tirasse os 100 e entregasse. Foi isso que aconteceu com quem na Bíblia? Com aquela viúva. Jesus estava do lado do gasofilácio e olhando a oferta que as pessoas traziam. E um certo momento aquela mulher veio e entregou as moedas. E aí Jesus falou: olha, a maior oferta foi dessa mulher. Por quê? Porque ela entregou tudo que ela tinha. Entende, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? O que é sacrifício? Sacrifício normalmente é aquilo que você não pode fazer. Você se sacrifica, muitas das vezes se coloca em risco, né? Porque você sabe que você precisa fazer algo que pode colocar a tua vida em risco, né? Quantas vezes nós colocamos a nossa vida em risco por alguma coisa? Ou por algum propósito? Por alguma situação você colocou a sua vida em risco. Correu um risco. Tá? Então, sacrificar normalmente é você fazer aquilo que você não deveria fazer, com a sua visão natural. Você normalmente vai olhar com a visão espiritual. Porque quando Deus chegou para Abrão, que ainda era Abrão, Deus falou para ele: eu quero que você sacrifique o seu filho, Isaque. Lembram? Todo mundo lembra disso. E vocês aqui que são pais, vocês que são filhos também, sabe que isso não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil se fazer. Deus pediu seu filho para ser sacrificado por você em um altar, como se fosse um animal. Sabe? Não é algo normal. Mas a Bíblia diz que Abrão foi sacrificar Isaque. Ele fez o altar, normalmente era feito de pedras. Ele construiu o altar e o filho viu ali o altar pronto com a lenha. E Isaque chega para Abrão e diz: Abrão, meu pai, eu estou vendo o altar, estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro, o carneiro, o que é que seja. E aí ele diz: Deus proverá. É assim que o sacrificador faz. É assim que o sacrificador fala, se manifesta. Deus proverá. Deus está no controle. Entende, irmãos? Se colocando inteiramente à disposição de Deus, porque a situação que Deus colocou Abrão foi muito complicada. Então isso é um sacrifício. E aí quando quando o apóstolo Paulo manda essa carta para a igreja romana e diz: olha, vocês entreguem o corpo de vocês como sacrifício vivo. Isso quer dizer, irmãos, que as pessoas precisavam renunciar à sua vontade natural. Aquilo que você talvez mais deseje. Tem coisas que a gente tem que renunciar. Eu lembro que logo quando casei, o meu sono, irmãos, era sagrado. Meu momento de sono, de 10, não gostava de passar de 10 da noite, né? Pode deixar aqui mesmo, isso, aí mesmo. Deixa eu sair da frente aqui. Então, o momento de 10 horas da noite, às 22 horas, eu tinha que dormir, né? Até hoje eu procuro não passar das 23 horas.
mas era sagrado, irmãos. E aí chegou Melina. Acabou, irmãos. Acabou com o meu sagrado sono, com minha rotina ali de sono certinho. Já era. E aí eu falei, agora já era, né? A Melina sofria de muita cólica. E aí, meu Deus do céu, eu lembro que eu dormi várias vezes com ela, né, em cima de mim, que era para aquecer, né? Então, uma dica para os pais aí, ou os futuros pais: coloca a criança, né, o bebezinho em cima do nosso abdômen, que é para aquecer. E aí, muitas das vezes, eu dormia no sofá com ela ali, gemendo, né? E ela dormia e eu também. Então a gente precisa passar por isso, porque são coisas necessárias, né? Não tem para onde correr. Mas existem outras questões que nós temos opções. E o servir a Deus hoje é uma opção, tá? As pessoas têm a opção de servir ou não servir. As pessoas têm a opção de se entregar para Deus ou não se entregar. As pessoas têm a opção de dizer, não, mas eu vivo, mas... Então, nós precisamos entender, estávamos falando ontem ali, né, num culto abençoado, na casa do irmão, sobre as prioridades. E muitas das vezes nós não fixamos nas prioridades. E com isso nós atrapalhamos a nossa vida toda. E todas as áreas da nossa vida são atrapalhadas se nós não fixarmos nas prioridades. Tá? Então, sacrifício vivo. Por quê? Porque você está vivo. Então, você vai frear você mesmo. Você vai ser freado por você mesmo. Você precisa frear você mesmo. Você precisa controlar você mesmo. O Espírito Santo vai te ajudar? Amém. Mas você, nós, é que temos que buscarmos algo chamado autocontrole. Tá? Nós buscarmos nos controlar. E não acharmos que é o Espírito Santo quem vem e faz tudo. Sabe por quê? Porque a vontade que está em você é sua. Tá? É você quem decide. É a tua vontade quem predomina em você. E aí, se você é inteligente, o que você faz? Você pega a sua vontade e faz isso com a vontade de Deus. Aí sim. Mas se você é independente e você faz o que você bem quer e pensa, e aí depois ainda quer que o Espírito Santo te ajude. Entende, irmãos? Então a sua vontade, eu vou chamar, é conhecido como domínio próprio. Tá? O domínio próprio que você tem. Algumas pessoas, elas permitem que Jesus trabalhe, mas outras não. Tá? Porque tudo que você faz hoje, mesmo as coisas do Espírito, elas dependem da sua alma para fazer. Porque está na sua alma, a sua vontade está na sua alma. Eu já falei muito sobre isso. E vou repetir. Né? A sua vontade, ela está na tua alma. Entende, irmãos? Só que você não tem que viver segundo a sua alma. Você tem que viver segundo os preceitos do Espírito de Deus no seu espírito. Então, nós precisamos viver no Espírito. Se alguém vive segundo a sua alma, vive segundo a sua vontade, vive segundo a carne. Entende? Então, quando ele diz, o vosso corpo por sacrifício,
vivo. Vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto? Racional. Que é o que você deseja, que é o que você pensa. E é por isso que a Bíblia diz que o que você pensa, você é. Você é o que você pensa. Então, conforme os seus pensamentos, acabei fechando a Bíblia. Conforme os seus pensamentos, você é. Por isso que temos que ter cuidado com o que nós pensamos, irmãos, e desejamos, tá? E aí ele diz, vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que tem a ver com o que você deseja, com o que você pensa. Versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jefferson, faz favor. Então, se eu sair de frente da câmera. Então, irmãos, esse transformar, ou seja, transformados, ser transformado, ia sair novamente frente da câmera. Ser transformado, para transformar, porque o que ele diz aqui é, não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Sedes transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, é você ser transformado pelo que você pensa. Vou sair novamente. É você ser transformado pelo que você pensa, pelo que você deseja. É brincadeira. É você ser transformado pelo que você deseja, pelo que você pensa. Esse tempo frio a gente sofre um pouco também. Tá? Vamos ler novamente o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que comproveis ou experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entendeu que diz respeito ao que você pensa? A transformação do teu corpo, da tua vida, tem a ver com a tua mente. Amém, irmãos? Tem a ver com a tua mente, tem a ver com o teu entendimento. Então, da forma que você vê as coisas, da forma que você enxerga as coisas, da forma que você deseja, é o que você vai viver. E é o que vai vir para o teu organismo. Então, existem muitas enfermidades, por exemplo, que são as pessoas quem buscam. Sabiam disso, irmãos? Sabe, né? Tem muitas enfermidades que são as pessoas quem buscam. Infelizmente, elas vão pensando, desejando negativamente, e o seu corpo ele vai recebendo aquela influência. Já viu quando você pensa algo de negativo de uma pessoa? É só um exemplo que eu estou citando. É você pensar algo negativo de uma pessoa, e aí depois você descobrir, muita gente já passou por isso também, você descobrir que não é nada daquilo que você pensa. Que não é nada daquilo que você pensa, aquela pessoa. E eu passei por isso. Na minha adolescência, eu não gostava de uma pessoa. Tá? Meus 13, 14 anos. Me converti com 14, 15 anos. Então eu não gostava de uma jovem. Não gostava assim, irmãos. Eu não gostava do jeito dela. Eu não gostava da forma que ela se vestia,
coisa, né, de quem não tem Deus mesmo. Eu não gostava, sabe, da forma que ela caminhava, aquilo me incomodava de uma certa forma. Estranho, né, irmãos? Estranho. Da forma que ela amarrava o cabelo. Mas por que ela não solta esse cabelo? Que ela só anda com esse cabelo amarrado? Porque tem gente, né, irmãos? Tem gente que só gosta de usar o cabelo de uma forma, né? Tem mulher que só usa o cabelo solto. Tem mulher que só usa o cabelo amarrado, né? E aí, como é que você vai ficar incomodado, né, com a pessoa? A forma de estilo, pelo estilo de vida dela. E assim, irmão, resumindo, essa pessoa se tornou minha amiga, depois que eu conheci. Tá? Depois que eu a conheci, que eu pude sentar com ela, conversar com ela, ouvi-la. Aí eu falei, meu Deus, não é nada daquilo que eu pensava. E a pessoa se tornou minha amiga. Então, foi uma lição para mim, isso foi na minha adolescência. Mas foi uma lição para mim. E fica como lição para você hoje. Você já é adulto, você já não é mais adolescente. Porque eu era adolescente na época, né? Então, a gente desenha, irmãos, um desenho negativo da pessoa. E aí, sabe, sente ira, fica irado por alguma questão. E isso tudo, o problema todo é teu, porque a pessoa nem sabe do que você está pensando ou falando dela. O problema é todo seu. Entende? Porque você está pecando contra Deus, contra a pessoa. É algo negativo, muito ruim. E o corpo da pessoa sente o impacto por isso. Então nós precisamos ter bastante cuidado com nosso corpo, irmãos. Porque ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita nele. E aí o nosso comportamento, pensamento, de sentimentos, ele já não deve ser mais como alguém que não tem Jesus, que não tem uma aliança com Jesus. Ele já precisa ter um corpo transformado com atitudes diferentes, porque Jesus tocou na mente dele, no entendimento dele. Porque quando nós decidimos servir a Cristo, vem a mente de Cristo e é implantada em nós. Então nós precisamos ter a mente de Cristo para que nós venhamos pensar como Ele. Entende, irmãos? E é através da mente de Cristo que nós produzimos, que o nosso corpo produz. Então você precisa ter muito cuidado com o que você ouve, porque ele vai causar uma reação no seu corpo e uma ação. Entende? Quando você recebe uma boa notícia, o seu corpo ele tem uma reação positiva. Não é isso? Mas quando você ouve uma notícia negativa, o seu corpo tem uma reação negativa. Dependendo da notícia negativa, pressão sobe, pressão desce, passa mal, e muitos vão parar no hospital. Não é isso, irmãos? Não é novidade para ninguém. Não é isso? Mas a notícia positiva, ela traz um gozo, ela traz uma alegria, ela traz um estado de festa, né? Olha a diferença. Então isso é algo que você precisa levar, ou que nós precisamos levar para o nosso dia a dia. Entende? Nós precisamos estar vivendo assim, pensando assim. Então, esteja preparado para receber uma notícia positiva, mas esteja também preparado para receber uma notícia negativa. Tem pessoas que se desesperam com notícia negativa, como morte, por exemplo, irmãos. É uma notícia negativa, mas nós precisamos estar preparados. Ah, pastor, ninguém é preparado, mas precisamos nos preparar, irmãos. A gente se prepara para tudo, tá? A gente se prepara para tudo.
Então, a gente pensa, e não é errado pensarmos em um momento, mas, meu Deus, se isso acontecesse. Eu vi uma mensagem sobre isso, um pastor falando sobre essa questão de, não é você pensar negativo, nem estar desejando o que não presta, mas é você preparar o seu psicológico, o seu espírito para notícias negativas. Tá, irmãos? Primeiro, é o Espírito de Deus quem te fortalece. Amém? Porque tem notícia que você pensou que você ia perder as estribeiras, né? Como diz e você ficou ali positivo, firme. Aí você depois falou, foi o Espírito de Deus que me segurou. Então, é o Espírito Santo que nos fortalece, mas nós também temos que procurar ter o nosso entendimento fixado, sabe, no positivo, mas esperando que algo negativo pode acontecer. Nós passamos por isso com o nosso pai, o ano passado, né? Porque os médicos deram para ele 6 meses de vida, e ele viveu quase 10 anos, né? Mas foram 10 anos que quando o telefone tocava de madrugada, eu dizia, misericórdia, pai, né? Quando vinha qualquer coisa madrugada assim, a gente já ficava alerta, preocupado, mas ao mesmo tempo, a gente já ficava esperando, infelizmente, a notícia. Então a gente já preparava, eu particularmente, já preparava o meu espírito. Falava, meu Deus, infelizmente o Senhor vai ter que levá-lo, o Senhor vai levá-lo, né? Tá, como a minha mãe, né, que está aí, 84 anos, 3 anos. A qualquer momento, irmãos, Deus pode levá-la, se Deus resolver levar, e aí? Isso serve para mim, serve para vocês também. Esteja preparado, prepare o seu espírito. Ah, pastor, ninguém se prepara para a morte, não. Porque o homem não foi feito para morrer. Deus não te criou para morrer. Deus não me criou para morrer. Mas foi o pecado quem fez isso, né? Através de Adão e Eva. Mas Jesus veio, irmãos. Amém? Então todos, quem não for arrebatado, vai sair daqui, só vai mudar, irmãos. É porque a gente tem aquela visão negativa. O que a gente tem que se preocupar é que as pessoas viajem a viagem sem volta com Jesus. Isso é que é importante. A nossa preocupação deve ser essa, tá? É a partida sem volta, mas com Jesus, porque ela vai estar com Jesus, né? Ela vai passar da vida para a vida, entende? Ela vai parar de viver aqui na terra e vai viver em um outro sistema de vida, até o julgamento, né, irmãos? Que todos nós vamos passar pelo julgamento. Então, todos esperam ou vão passar por essas situações de morte, chamamos de morte, né? A Bíblia fala de morte, então, e que nós não gostamos, mas infelizmente precisamos estar prontos. Isso diz respeito ao seu corpo, à sua cabeça, ao seu entendimento, ao que você está buscando, o quanto você está se preparando para enfrentar as realidades que a vida vai colocar diante de você, ou as situações que a vida vai colocar diante de você. Entende? É como alguém que trabalha em um hospital, em um pronto-socorro. Pense aí alguém que trabalha, um médico que trabalha em um pronto-socorro, que chega a todo tipo de situação. Então, imagine se ele fosse, tadinho, hein, irmãos? Tadinho. Eu lembro que a pastora sofreu um acidente uma certa vez, e aí foi parar aqui no hospital, na emergência. E aí quando eu estou lá, ela só machucou um pouco o joelho, graças a Deus. Poderia ter morrido, né? Porque o acidente foi feio.
E aí eu estou com ela esperando para fazer o raio-x do joelho, né, para ver se tinha tido alguma fratura. Graças a Deus não teve. E aí, ela aqui, e aqui do lado tinha um rapaz com um machado na cabeça, irmãos. E eu dizia para ela, não olha, né? Não olha para cá, tu não pode olhar para cá, porque eu sabia que ela não aguenta ver sangue, né? Imagine o médico, irmãos, que vai tirar aquele machado, entende? Eu não tenho tanto problema com essa área não, tá? Sabe, né? Se Deus permitir, serei médico, tá? No futuro. Aí, graças a Deus que não demorou tanto ali, ela foi atendida logo. Mas, eu fico, você imagina aqueles médicos que atendem vários tipos de traumas, de situações. Você imagina se ele tivesse né? Imagine se ele fosse como você aí, né? Para atender vários tipos de casos assim, terríveis. E ele vai tratar cada pessoa ali com todo... Ele trata com cuidado. Mas tem momentos que você diz, mas aquele médico foi muito... Né? Colocar um ombro no lugar, deslocado, já viram? Né? Muitas das vezes, essa parte do cotovelo, colocar no lugar que saiu. Na base do tranco mesmo, né, irmãos? É algo assim, bem complicado. Só que Deus, Ele coloca você em situações semelhantes. Vai colocar você em situações semelhantes, irmãos. E a gente precisa estar preparado para isso. Quando Deus colocar alguém morrendo diante de você, você vai fazer o quê? Eu lembro que na nossa vizinho lá, eu fui chegando em casa, estava aqui na igreja, fui chegando em casa, isso deve ter uns 3 anos. E eu vi um barulho e o vizinho saiu, né, desesperado com o neto dele. O neto dele convulsionando, né? E eu perguntei o que foi, ele falou, não sei, ele estava com febre e acordou assim. Toda mãe aqui, né, todo pai já deve saber o que é. A febre, até descobri que não é apenas passar de 30, de 40 não, viu? Para convulsionar não precisa passar de 40 não, né? É ilusão da cabeça, tá, irmãos? Nós aí que somos, vocês que serão pais aí no futuro, saibam disso. Não precisa chegar a 40 graus de febre para a criança convulsionar, né? E aí, irmãos, eu falei, meu Deus, sabe, ele estava morrendo, irmãos. A criança estava morrendo. E o avô em desespero, dizendo que o neto estava morrendo, e eu, calma. E aí eu comecei a orar. Falei, vamos orar. E fiz uma oração, neutralizando o espírito da morte. E ele saiu voado, né? Correndo para a avenida. E conseguiu um carro e foi rápido para o hospital. E o médico falou, olha, se demorar 5 minutos, teria morrido. Até hoje ele me agradece. Falei, não, irmão, que é isso? Né? O vizinho agradece pelo neto, Tiaguinho. Falei, não, irmão, foi Deus quem agiu. E aí nessas horas, irmãos, você não tem que ligar, eu costumo falar sobre isso, aprendam. Você não tem que ligar para SAMU, tá? Não tem que ligar para o SAMU, não. Você tem que ligar para Deus. É Deus, irmãos. Porque daqui que o SAMU chegue, entende? Dependendo do horário e dependendo da região que você estiver, já morreu. Então, é Deus. Você para diante do desespero, tá? E você neutraliza logo o espírito de morte. O que é que seja? Ou os demônios que estejam por trás da situação, o que é que seja. Já tive a oportunidade de orar
por um jovem baleado, né? O jovem foi alvejado com alguns tiros, lá próximo de casa, e ele no chão gritando, e eu orei por ele, e neutralizei o espírito de morte, para que ele vivesse, pudesse ter a oportunidade de se arrepender. Graças a Deus o SAMU chegou até rápido, levou e ele se salvou. Só não sei se ele fez uma aliança com Deus, mas a minha parte eu fiz. Então, se você não tem calma, se você não tem um espírito de direção de Deus, você vai primeiro ligar para o SAMU em vez de orar pela situação, tá? É sempre Deus em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Enquanto você está orando, pede para alguém ligar. Mas o teu papel, a tua função é entrar em batalha. É assumir a sua postura como embaixador, como representante do reino de Deus, como intercessor, como guerreiro, como guerreira. Tá? Esse é o seu primeiro passo que você deve dar. Para você experimentar a boa e agradável vontade de Deus, irmãos, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pena que não vai dar tempo para a gente continuar falando sobre isso. Isso fala de níveis de intimidade com Deus, que vai te levar a experimentar isso. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E você vai experimentar porque você deseja e porque você sabe do que você está querendo. Deus não vai dar algo para alguém que não sabe o que quer. Deus não vai dar algo para alguém que não sabe o que busca. Não vai. E se vinha, é porque Deus está mesmo, fazendo como Jonas, irmãos? Jonas falou, não vou. Ele falou, você vai de uma forma ou de outra. Foi específico, irmão? Foi um caso específico de Jonas, Então, mas não é todas as vezes que Deus faz isso, Deus quer que algo seja realizado. Você não vai? Tá bom, outro vai. Enterrou o seu talento? Está enterrando o seu talento que eu te dei? Porque você já é capacitado, mas você está fugindo das responsabilidades. Eu vou procurar outro, mas depois a gente conversa quando eu for procurar a prestação de conta. Não é isso que Deus fez? Lembra da parábola dos talentos? Ele deu, mas ele veio pedir depois. O chefe, ele deu os talentos e veio cobrar. Deus é da mesma forma. Eu costumo dizer, não é porque você é mais bonito do que os outros que você está aqui, olhando para mim. Não é porque você é mais bonito do que aquele que foi ontem, que foi hoje. Aquele que já fez uma viagem sem volta ontem ou hoje. Nós não somos melhores do que eles, não. Mas nós estamos aqui. É porque Deus tem um propósito com você, irmão. Amém? Não fique achando que porque glória a Deus, eu sou uma bênção. Não, tudo depende de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Certo? Então, não esquece disso. Você está aqui porque você é embaixador. Você está aqui por quê? Porque você é representante de Cristo. Você está aqui porque você é o quê? Testemunha de Jeová. Tá? Você é testemunha vivo. Você é testemunha vivo de Jeová. Não é aqueles irmãos testemunhos de Jeová, não, tá? Ali é outra coisa. Não estou falando deles, não. Tá? Mas você é testemunha de Jeová. É por isso que você está aqui. Você está aqui porque Jesus colocou você aqui. Falou o quê? Marcos 16, 15. 16, 16.
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. É para isso que você está aqui. As pessoas acham chato, né? Quando chega aquele crente falando: olha, Jesus te ama. Tem gente que acha aquela pessoa chata. Ele está simplesmente fazendo o que Jesus mandou, só isso, e nada mais. Ele só está fazendo o ide. Então nós temos um ide aí, tá, irmãos? E esse ide, não precisa você viajar da sua cidade para uma outra cidade para fazer, não. Você faz isso dentro da sua família, você faz isso dentro da sua casa, você faz isso na sua rua, no seu bairro, você faz isso no supermercado, você faz isso na clínica, no colégio, na faculdade, na rua, na igreja também, né? Você faz isso, porque você está aqui para isso. Isso tem que estar na sua mente. Mente transformada para que o corpo obedeça e faça segundo o que está escrito, tá? Olha o que diz o versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que o quê? A minha versão diz: para que cumprireis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimenteis, tá? Então, é para que você possa degustar. Imagine você comer algo e não sentir sabor. Só aquela maldita da Covid é que fazia isso, né, irmãos? É que conseguia tirar o sabor da boca das pessoas. Então, assim é você ter Jesus em você e você não viver o tudo que Ele tem para você. Tem Jesus? Tenho. Mas está desfrutando de tudo que você tem? O que é direito seu? Não. Então, vamos ficar de pé e vamos orar, que essa palavra fique no teu coração, no teu entendimento, na tua vida. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai santo, louvado e engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, que é sobre todo nome. Nessa noite queremos assim, Senhor, te agradecer por essa mensagem, por essa palavra, que o Senhor, ó Deus, ative em cada um aqui, em cada um de nós. Ative, Senhor, ó Pai, através da tua unção, da tua presença, e venha, Senhor, ó Deus, acontecer através das nossas vidas o teu agir, o teu querer, que a tua vontade seja feita através das nossas ações, que a tua vontade seja feita através das nossas vidas, Pai. Pai querido, Pai amado, eu apresento a mente de cada um dos irmãos, que a mente de cada um deles seja assim ministrada nesse momento, e que a mente de Cristo seja implantada em cada um desses irmãos, para que, Senhor, eles venham experimentar, como diz a tua palavra, a tua boa, Senhor, agradável e perfeita vontade do Senhor. Santo Deus de Israel, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido até esse ambiente nessa noite, para ouvirmos a tua palavra, que sejamos alimentados, que ela gere em nós vida, que essa palavra, Pai, ó Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, ela mova cada interior, cada coração, cada pessoa aqui nessa noite, para a glória e honra do teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.